Só um minuto, gente. Tô organizando aqui. Eu vou começar hoje mostrando um vídeo, mas antes de qualquer coisa, a nossa meditação, né, claro. Malu, você já tá aí? Boa Deixa eu noite, aparecer. gente. Gente, hoje eu tô aparecendo por um login esquisito, que é o do Rafa. Eu tô usando o notebook dele aqui para fazer a apresentação, que é quando eu consigo compartilhar a tela e tudo mais. Estou muito feliz de estar aqui hoje de novo, poder falar com vocês. O tema para mim foi muito claro de hoje, tanto porque as duas últimas missas que eu fui, apesar da gente ser um grupo ecumênico, né? Eu sou católica praticante, mas isso não interfere em absolutamente nada, a gente se baseia na palavra cristã mesmo, na Bíblia. E para mim o tema de hoje foi muito claro, principalmente sobre batalhas espirituais e a gente confiar. E uma das coisas que mais me marcaram nos últimos dias foi justamente a palavra do padre na missa que eu fui, que ele me perguntou, ele fez um questionamento, e é em cima desse questionamento que eu quero que vocês reflitam hoje, vocês foquem, né, no nosso encontro, que é: onde está Deus para você nos momentos bons? E onde está Deus para você nos momentos ruins e desafiadores? Isso me tocou muito profundamente, porque não só no sentido das vezes a gente se esquecer de Deus quando tá tudo bem, quanto também da gente achar que ele esqueceu da gente quando tá tudo ruim. Então, é uma dinâmica que a gente é um ser reclamante, e é natural do ser humano reclamar. A gente reclama quando tá tudo bem, a gente reclama quando tá tudo ruim, e com Deus não seria diferente da gente fazer isso. A gente segue reclamando quando às vezes as coisas estão bem, mas poderiam talvez estarem melhor, ou a gente simplesmente esquece quando tá tudo bem. Quantas vezes eu já deixei de simplesmente ter gratidão e orar em sinal de agradecimento? Será que a gente esquece, a gente só lembra de Deus quando a gente precisa pedir alguma coisa para ele? Enfim, não vou falar mais nada, vou deixar para quando de fato começar. Antes de qualquer coisa, se tem alguém novo por aqui, a gente sempre começa com uma meditação guiada pela Maluzinha, e seguido, então, da gente iniciar. E aí, todo mundo, quem puder, fechar os olhos, enfim, agora é o momento da gente relaxar. Boa noite, gente. Agora eu vou pedir para vocês sentarem numa posição confortável. A minha tela inteira agora. Você clica aqui, ele tira a foto. Vou ver se aparece para vocês. Direto. Depois você quer o... então, tinha uma observação para fazer. Farinha. Tá dando aí para vocês? Tá aparecendo? Sim. Só um minuto, então, que eu preciso só cancelar aqui. Eu vi esse vídeo no TikTok, ele apareceu para mim, aí eu achei que fez muito sentido pro que a gente vai falar aqui hoje. E aí eu vou soltar aqui para vocês. Antes de tudo, talvez deixe eu só começar falando um pouco antes sobre, assim, né, o tema em si, que é enfrentando as batalhas e confiando em Deus. Uma das coisas que a gente mais fala aqui no grupo é que, independente da gente ser, da gente estar aqui no grupo, de sermos pessoas que procuram a palavra, de sermos muitos fiéis praticantes, seja indo a culto, à missa, ou rezando em casa mesmo, todos os dias, isso não isenta a gente das batalhas espirituais e dos desafios e dos problemas e de coisas ruins que possam acontecer, até doença ou não passar em algum curso, ou não ser contratado em algum lugar, ou ter um problema no relacionamento. A fé, ela vem justamente como uma forma de você, na verdade, ressignificar tudo que acontece na sua vida, entendeu?
E é muito difícil a gente ter uma maturidade espiritual para entender isso, sabe? E isso acontece comigo até hoje, assim. E eu vejo com uma força gigante as pessoas que conseguem passar por essas batalhas, sempre tendo uma resiliência. Talvez eu tenha, dentro da minha casa, enfim, até no meu relacionamento, exemplos de pessoas que realmente souberam ressignificar muitos desafios que aconteceram na vida delas. E talvez é nessas pessoas e nesses casos que a gente tem que se amparar. E, obviamente, no fortalecimento da nossa fé individual, né? No dia a dia com a conexão. Não é da noite para o dia que isso vai acontecer, não é da noite para o dia que você vai falar assim, Espírito Santo, eu quero te sentir agora, me mostra, me prova. Não, isso é construção. E é uma construção duradoura, que a gente tem que ter muita força de vontade, e principalmente uma força de vontade que vai ter que ser superada, porque quanto mais a gente se aproxima de Deus, eu sinto que mais o inimigo tenta nos afastar dele. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre essa força que tem que ser muito grande e sobre essa resiliência que a gente tem que ter diante dos desafios que nos rondam e nos acometem, sabe? Mas no mais é isso, eu vou mostrar esse vídeo, e aí depois eu vou falar também sobre um momento de fase minha pessoal que eu tô vivendo e que talvez vocês se identifiquem e como que a gente pode passar por isso sempre tendo mais e mais fé em Deus, ao invés de tentar nos afastar e talvez até sentir raiva de Deus se as coisas não acontecem como a gente imaginava. Falar agora é algo muito forte, mas eu vou te mostrar a maneira que o inimigo faz para atacar a sua vida, principalmente seu relacionamento com a sua família. Eu estava rolando aqui no Instagram, passou o vídeo de uma moça contando a história do cavalo e da horta. A história é a seguinte: tinha um cavalo que estava amarrado, o diabo foi lá Rafa, tá ruim o áudio, tá muito acelerado. e começou a comer. Gente, desculpa, o áudio já é assim, eu não tenho como mexer nisso, sabe? Peraí, um pouquinho. Infelizmente. Não dá pra ouvir nada. Alguém tava ouvindo? Talvez, como é do YouTube, Rafa, você consegue colocar em velocidade menor. Ele não é do YouTube, não, ele é do TikTok, eu salvei ele, sabe? Você tem o tá. link aí? Eu pensei que você estava no YouTube. Eu vou abrir pelo link, só um minutinho. Tá. Eu tenho o link dele aqui. Vê se vai melhorar. Tá desativado agora, o áudio. Oi, gente. O áudio tá desativado agora, parece. Uai, aqui eu tô ouvindo normal. Aconteceu comigo isso outro dia. Vamos tentar escutar com calma. Aumenta o som, o volume do Não celular. chega aqui. Ele tá chegando quebrado e o vídeo é acelerado, tipo, como se estivesse na Não, mas velocidade. acelerado ele tá mesmo. Para mim também. Deixa eu ver se... Vamos tentar escutar com calma. Muito forte. Mas quando eu boto o play aqui na minha tela, do que você tinha mandado no WhatsApp, eu consigo escutar igualzinho, como ele é natural mesmo, assim, sabe? Não tá acelerado. Você quer compartilhar, então, a tela? Eu posso tentar, da outra vez eu não consegui, mas vamos ver. É porque, na verdade, ela começa falando devagar, depois acelera, entendeu? Ah, é? Deixa eu ver se vai Vou fazer te falar isso. agora é algo muito forte. Amarrado, o diabo foi lá e soltou esse cavalo. Então o Tá cavalo vendo? Que depois acelera. Só não sei como é que eu vou fazer pra fazer com que escute, sabe? Vocês estavam escutando, pessoal? Sim? Vocês Sim. conseguem ouvir? Não. Sim. Então Vamos coloca. Vamos tentar prestar atenção agora, como vocês estavam um pouco desprevenidos, tenta fechar os olhos e prestar atenção no que ela está falando, que às vezes facilita, tá? Vamos ver. Senão eu explico também depois, sem problemas. Eu só repito. O que eu vou te falar agora é algo muito forte, mas eu vou te mostrar a maneira que o inimigo faz para atacar a sua vida, principalmente seu relacionamento com a sua família. Eu estava rolando aqui no Instagram, passou o vídeo de uma moça contando a história do cavalo e da horta. A história é a seguinte: tinha um cavalo que estava amarrado, o diabo foi lá e soltou esse cavalo. Então o cavalo começou a pisar em cima da horta linda que tinha ali, começou a comer tudo que tinha na horta, e vendo isso, a mulher do dono da horta pegou a sua arma e matou o cavalo. O camponês, por sua vez, que era o dono do cavalo, ficou enfurecido ao ver seu cavalo ao chão, foi lá, pegou a sua arma e matou a mulher. O dono da horta, né, marido da mulher, ao ver sua mulher ao chão, ficou enfurecido e matou
camponês. Os filhos do camponês, então, ficaram enfurecidos, colocaram fogo na casa do dono da horta. E o dono da horta, então, foi lá e matou os filhos. E as pessoas, vendo tudo isso, perguntaram ao diabo: o que foi que você fez? E ele respondeu: eu só soltei o cavalo. E é isso que acontece na nossa vida muitas vezes. Ele só solta o cavalo. Ele solta o cavalo em uma palavra maldita, em um desentendimento bobo, e de repente algo pequeno se torna um desentendimento enorme. Vira silêncio, vira mágoa, vira separação. Muitas famílias, muitos casamentos foram destruídos por isso. Não porque aconteceu algo grande, mas sim porque o inimigo soube deixar isso grande. O inimigo, ele planta sementinhas pequenininhas no seu coração. É uma coisinha que ele faz. Então, ore, vigie muito e tome muito cuidado para não deixar o inimigo entrar na sua mente, na sua casa e também na sua família. Dê espaço para o inimigo plantar nada no seu coração. Vocês conseguiram? Deu agora? Deu para entender tudo, eu entendi. Ai, que bom. Deu, Rafa. Ai, ótimo. Vou colocar agora a música de fundo que eu gosto de colocar. Vou baixar um pouquinho. Diz a Vaninha, se você colocar essa música no fundo, para de gravar. Não é que eu paro de gravar, é que na hora de publicar no YouTube, ele bloqueia toda a parte que tem essa música, porque esse vídeo tem direito autoral. Ah, tá. Vai ter que... ele bloqueia não, ele corta, sabe, essa parte? Parei, então. Então, às vezes, é melhor não colocar, para a gente ter a gravação certinha. Tá, combinado. Bom, basicamente, então, o que ela fala é que, às vezes, a gente... você não quer aparecer na tela, não? Eu já tô tão desarrumada, eu não tava querendo, não. Mas prestem atenção, às vezes não precisa de ver minha cara, não, vai dar tudo certo. E aí ela fala, né, sobre esse fato, assim, com o cavalo, que tudo começa, na verdade, com o diabo soltando o cavalo. O que se sucedeu daquilo foi o que nós, como humanos e seres racionais, mas emocionais também, lidou com aquilo que, às vezes, o diabo coloca na nossa vida. Isso aconteceu muito recentemente no meu relacionamento, e é esse exemplo que eu quero trazer para vocês, mas, obviamente, que existem inúmeros exemplos que eu acho que vocês podem usar, né, e tentar analisar a vida de vocês, e como que, em algum momento, eu acho que principalmente em relações familiares, em relações no trabalho, que a gente pode identificar que, de alguma forma, a força do inimigo, a energia do inimigo pode ter potencializado situações que muitas das vezes a gente poderia ter driblado com fé, com resiliência diante dos fatos que acometem a nossa vida inesperadamente, e eu estou falando ali, às vezes até uma palavra de alguém que trabalha com você, ou uma palavra de algum familiar que esbarrou no entendimento X, mas na verdade ele quis dizer Y, e aí a gente usa das nossas fragilidades emocionais, das nossas crianças interiores, e começa a, de alguma forma, maximizar aquilo que talvez não seria absolutamente nada, ou poderia ter sido muito menor do que de fato foi. E aí que me vem, né, essa questão que eu acho que a gente fala muito aqui, que é independente de qualquer coisa, independente da nossa fé, a gente não está ileso, né, diante dos desafios e das coisas ruins que vão acontecer e que podem acontecer na nossa vida, mas é justamente na forma que a gente lida com aquilo e que a gente ressignifica aquilo que demonstra, na verdade, Deus agindo na nossa vida. E sabedoria, né? Uma das coisas que eu mais peço, assim, quando eu estou ali diante de Jesus, enfim, fazendo um pedido, é sabedoria e saúde. Porque com saúde a gente enfrenta tudo e qualquer coisa, não importa, né? Qualquer desafio financeiro, desafio que a gente esteja passando, com saúde, com sabedoria, e a sabedoria que vem da palavra, ela é muito... É uma sabedoria que eu acho que, assim, não há sabedoria científica que seja capaz de justificar, assim, alguma coisa para a gente poder lidar com uma situação, né? Tá tudo ali. E eu trouxe algumas palavras, inclusive, que isso fica ainda mais claro na nossa vida, sabe? Uma delas é de Isaías, eu vou até abrir aqui para eu ler, porque eu
não sei ela de cor, que para mim, assim, é perfeita para... Ela fala assim, tem Lucas e tem Isaías, tá? A primeira é Isaías, que primeiro fala sobre esse conforto, tá? Da gente buscar. Jesus fala assim, sereis amamentados, carregados ao colo e acariciados sobre os joelhos. Como uma mãe que consola seu filho, assim eu vos consolarei. E serem consolados em Jerusalém. Ao verem isso, o coração de vocês se encherá de alegria, e seus ossos florescerão como a relva. E a mão do Senhor se manifestará em favor dos seus servos. Aqui Deus não está gritando ordens, né, do céu. Ele está pegando a gente no colo. É um Deus que acolhe, é um Deus que consola, que acaricia. É um olhar mais com ternura e que às vezes a gente vê com revolta, porque nem sempre a gente entende que aquilo que tinha que ser daquele jeito. E muitas das vezes a gente, ao invés de aceitar o que de fato está acontecendo, a gente fica com raiva, se revolta. E aí, que é o meu convite para hoje, da gente refletir, né? E que me tocou muito recentemente, que eu ouvi, né? Onde está Deus na sua vida quando as coisas estão boas? E onde que está Deus na sua vida quando as coisas estão ruins? De que maneira que você vê Deus na sua vida quando está tudo bem? E você vê Deus da mesma forma quando está tudo ruim? Você lembra de Deus quando as coisas estão boas? Você lembra de Deus quando está tudo um caos? E de que forma que você lembra de Deus quando está tudo um caos? Eu pergunto isso porque, assim, a verdade é que muitas das vezes a gente se aproxima de Deus quando alguma coisa aperta e se esquece dele quando está tudo muito leve. Isso aconteceu muito comigo recentemente. Quando está tudo bem, a gente simplesmente esquece. E acho que o contrário também acontece, né? Tem momentos que a gente se revolta porque não entende o porquê das coisas. E aí eu te pergunto, né? Será que você tem deixado Deus entrar de verdade na sua vida? Será que você tem confiado de verdade em Deus? De fato em Deus, assim, com o coração terno, de que me conduz e deixa, e eu vou confiar independente de qualquer coisa. E se algo não acontecer como eu esperava, eu vou entender e vou confiar que, de alguma forma, aquilo é uma resposta para as minhas orações, mesmo que não tenha sido exatamente do jeito que eu imaginei. E aí tem essa passagem, né, de Isaías que fala do consolo, e tem uma palavra que é de Lucas que fala: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eis que vos dei o poder de pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo nada vos poderá fazer mal. Contudo, não se alegrem apenas por isso, mas porque os seus nomes estão escritos no céu. Ou seja, a gente não é fraco. A gente tem, de alguma forma, uma autoridade. É um poder de vencer, às vezes, o que paralisa, é o poder de vencer alguma coisa que está oprimindo a gente, que rouba a nossa paz. Mas o mais bonito, eu acho que de tudo isso, é que o valor que a gente tem não está no que a gente conquista, e muito menos em coisas materiais. Está justamente nas coisas imateriais e na forma como a gente lida com o que nos é apresentado, que é o que eu falei sobre sabedoria e sobre saber lidar com as situações, entender que a gente tem um Deus maior que cuida da gente. E, de alguma forma, Deus sempre reafirma isso, né? Que nós somos escolhidos, nós somos filhos escolhidos, nosso nome está escrito no céu. Mas será que a gente tem nos permitido que isso de fato aconteça?
Será que a gente tem nos entendido enquanto filhos escolhidos que já estão com um lugar reservado no céu e que, mesmo diante de qualquer coisa que aconteça, Deus cuida da gente? E aí, eu vi recentemente numa situação que eu acho que muitas pessoas que estão noivas ou recém-casadas, e aí eu vejo até amigas minhas que passaram pela mesma situação e que compartilham disso. No meu caso, né, numa questão individual minha, eu estou numa fase pré-casamento e tal, e aí eu tenho conversado com algumas amigas sobre como, de fato, assim, existe... eu não diria, né? São batalhas espirituais mesmo que os casais passam nesse período de fato, casamento e pré-união. E eu acho que faz muito sentido, porque o diabo não gosta de construção familiar, não gosta de famílias, não gosta de amor, não gosta de construção de lares. Pelo contrário, né? Então, é nesse momento que é preciso mais fortalecimento, né? E aí, quando as situações se apresentam na nossa vida, né? Em algumas situações, assim, uma palavra maldita é o cavalo. O Satanás simplesmente soltou o cavalo. E aí, às vezes, uma interpretação errada pode simplesmente... Quantos casais, gente, quantos casais têm se separado tão brevemente pós estarem juntos, assim? Vejo muitos casais hoje em dia que não duram 1, 2 anos, 3 anos. Será que eles estão sabendo domar o cavalo? E aí eu não digo só entre casais, mas em relações familiares, em relações de trabalho. Será que a gente, enquanto cristãos, enquanto pessoas orantes que estão aqui no grupo de hoje, será que a gente está pegando o que a gente está ouvindo aqui e levando para o nosso dia a dia, para a nossa semana? Eu sou uma pessoa, de alguma forma, um pouco reativa no dia a dia, assim. Embora eu seja uma pessoa que muitos me acham muito calma, por exemplo, enquanto líder, muitas pessoas me acham muito doce, e ao mesmo tempo eu me considero uma pessoa muito reativa, principalmente dentro de casa, onde eu tenho mais liberdade de estar. Então, com toda certeza, é nas construções familiares e no amor e no lar que essas batalhas vão estar mais presentes. E é onde cada vez mais a gente precisa se amparar na fé e ter muita resiliência e pedir a Deus sabedoria para lidar com elas. Então, seja no silêncio, que é uma forma de resposta, ou seja no respirar e falar assim, calma, eu respondo isso depois. Ou às vezes até no relacionamento, deixa eu refletir sobre tudo que aconteceu, deixa eu focar e desmembrar isso e conversar melhor. Será que não seria... será que isso daqui de fato está acontecendo será que eu não estou maximizando? Ou será que eu não estou minimizando? E aí eu preciso realmente pedir a Deus sabedoria para poder lidar com isso da melhor forma possível? E você quer falar, Ju? Queria acrescentar, né, que a gente está nesse encontro para partilhar mesmo. E engraçado, Rafa, que eu vi que... Tô escutando meu áudio aqui. Eu vi uma postagem sobre isso há um dia atrás. Era de uma empreendedora, Paola, e ela falava exatamente isso. Não sei se ela casou por agora, mas provavelmente foi alguma fase próxima do que você está passando. E aí ela postou uma foto do casal, e ela falou que uma vez ela leu que o casal, quando decide se unir em matrimônio, Deus os coloca à prova. Exatamente o que você falou, e a gente sabe disso. Só que na hora realmente do que a gente está passando, né? Uhum. Eu sou solteira, tenho namorado, mas a gente sabe que em momentos difíceis, pré-casamento, ou mesmo em casamento, que tem fases melhores e piores, ele coloca à prova, ele não coloca como um castigo, mas uma forma de lapidar o amor, de testar a união, de revelar se aquela pessoa realmente é aquela pessoa. Assim, casos e casos, né? Às vezes são outras pontes que são apontadas, como você citou, o diabo, assim, querendo atrapalhar de alguma forma pessoas usadas para isso, mas Deus mesmo
Eu acredito que talvez Deus mesmo tenta entrar nessa situação para valer, revelar se aquele sim é mesmo para valer, sabe? Se na prática e na alma essas pessoas estão querendo a situação de casamento ou de matrimônio, já dentro de um matrimônio, estão querendo aquilo para valer, estão levando a sério. Então, eu achei muito interessante, não sabia que esse era o tema de hoje. E eu já venho buscando esse tipo de assunto nos últimos... Buscando, não. Chegando para a gente, né? E muito interessante. Tenho muitas coisas para falar sobre isso. Que coincidência, Ju. Mas eu acho que não por acaso, né? Nenhum encontro é por acaso. Eu sempre falo que as pessoas que estão aqui têm que estar por algum motivo. Então, isso daqui, Deus já sabia que você tinha que estar aqui, que você tinha sentido isso, que você precisava falar sobre isso. Então, assim, gratidão por ter compartilhado isso. E com certeza podemos falar mais sobre, destrinchar mais isso. Porque, assim, eu vejo isso acontecendo com muita frequência, e até em casamentos, obviamente, mais duradouros, enfim, igual eu falei, não se reduz a casais, a gente está falando aí, às vezes, até de relações familiares ali, de irmãos, pai e mãe, né? Então, muito bom que a gente está conectada. E aí, tem uma outra passagem também, antes de fazer um momento, eu acho que eu queria muito trazer, né, junto com essa reflexão, um momento de interiorização. Como que chama, como que é aquele nome, mãe, quando a gente faz... Tem um nome específico. Me perdi, esqueci qual que é a palavra. Quando a gente vai fazer uma cura interior? Não sei. Uma cura interior. Uma cura interior? Aham. Eu vou ler mais uma passagem aqui, porque eu acho que aí faz muito sentido com tudo isso que a gente já falou, e sobre essas batalhas que a gente vive, que é a seguinte: não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. E eu o fortalecerei, o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. É Isaías. Essa passagem eu acho que todo mundo tem que marcar texto assim na Bíblia, porque ela é muito linda. Então, Deus promete. Fala, Isaías, qual o número? 41. Versículo? 10. Repete mais devagar. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então, Deus promete presença, força, sustento para a gente. E é um lembrete, depois de tudo isso que a gente falou, que mesmo na batalha, ele está segurando nossa mão. Ele está ali firme, segurando nossa mão. E uma das coisas que eu mais peço, eu acho que tem uma foto, assim, maravilhosa, um desenho, na verdade, que eu acho que eu sempre me lembro, assim, quando eu estou pensando na estrada da vida, sabe? Que às vezes, quando a gente achar que a gente está sozinho, e aí é uma imagem de duas pegadas, né? Duas pegadas, assim, na areia. Não é que a gente está sozinho, mas, na verdade, quem está caminhando é Deus, e ele está segurando a gente no colo. Eu acho que essa é uma das imagens mais maravilhosas, assim, para ilustrar. Quando a gente se revolta e quando a gente acha que, na verdade, está dando tudo errado e que as coisas estão indo por um caminho que a gente não imaginou, que a gente está sozinho. Na verdade, a gente não está sozinho, a gente está sendo carregado por Deus no colo. E para finalizar, antes da gente fazer esse momento com a música, e a Ivaninha, infelizmente, não vai ter como, porque eu quero muito colocar a música. Mas Pode colocar. É só essa parte que você estava falando, se colocar a música de fundo, aí... Aí que corta, né? Tudo, né? Que é um salmo, que aí também quem quiser salvar, é o 46, versículo 1 a 3, que fala: Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Então, assim, é a gente confiar. Quando tudo parecer desmoronar, Deus permanece e nos permanecerá inabalável.
Aí a música que eu vou colocar agora para vocês é uma música que eu particularmente adoro, e aí eu queria muito que vocês tentassem, né, fechar os olhos, respirarem fundo, imaginar mesmo como se Deus estivesse aproximando de você, sem julgamento, com muito amor, assim, enfim, deixa eu colocar a música aqui para a gente escutar. Como que eu amo? Ah, consegui. Ai, desculpa, gente, quando o computador não é nosso, eu fico perdidinha aqui. Você tá com o seu aí aberto, Vaninha? Tô, quer me mandar o link? Tá no grupo, mas não acho que eu vou conseguir aqui. Ah, eu posso pegar. Vou te falar agora é algo muito forte, mas eu vou te mostrar a maneira. Ah, não, eu consegui aqui. Desculpa o delay, gente. Vai dar certo agora. É Ninguém Explica Deus? Você já percebeu